de agora você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na Lei Orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores, enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a Lei Orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Profissionais de imprensa e professores são alvos de ações judiciais da coligação O Trabalho Tem que Continuar. Mais um óbito por coronavírus foi confirmado em Vitória da Conquista. O UESB realiza audiência pública para discutir o orçamento de 2021. E mais, os preparativos para o segundo turno das eleições municipais em Vitória da Conquista. Hoje é terça-feira, 24 de novembro, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Profissionais da imprensa e professores estão sendo alvos de ações judiciais da coligação O Trabalho Tem que Continuar. Episódio que tem deixado vários setores da sociedade indignados. Profissionais de imprensa e professores vêm sendo acionados judicialmente pela coligação Trabalho Tem que Continuar, encabeçada pelo prefeito e candidato à reeleição Erzen Guzmão. Um dos alvos de representação judicial foi o blog Sudoeste Digital, administrado pelo jornalista Celino Souza, após a divulgação de reportagens investigativas envolvendo a Prefeitura de Vitória da Conquista. A gente sempre cumpriu o nosso papel como agente de disseminação de notícias e esse papel imparcial acabou sendo contestado pela coligação do prefeito e candidato à reeleição Erzen Guzmão pelo fato de, coincidentemente, apresentarmos reportagens investigativas durante o período eleitoral. Na verdade, ele não dissociou o fato de ele prefeito com ele candidato. No total, o blog recebeu 4 representações. 2 foram negadas pela Justiça, outras 2 aguardam julgamento. Os atos praticados pela coligação via judiciário abrem brechas para se pensar sobre a questão da liberdade de imprensa. A Constituição de 1988, que marca a mudança do regime ditatorial para o regime democrático, e a nossa atual Constituição, ela garante uma série de liberdades características do regime democrático, do Estado democrático de direito. Dentre essas liberdades, nós temos a liberdade de expressão. Qualquer cidadão e cidadã tem esse direito garantido constitucionalmente. A liberdade de informação, a liberdade de imprensa e a liberdade de cátedra. Esse conjunto de liberdades caracterizam a nossa Constituição como uma Constituição democrática. Essas liberdades, contudo, elas não são absolutas. Não podemos usar dessas liberdades, por exemplo, para ofender pessoas. Contudo, essa liberdade, como é garantia constitucional, ela não pode ser cesseada simplesmente porque a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa traz críticas a determinadas pessoas ou a determinados órgãos ou entes, a exemplo do próprio Estado. Ao que parece, há outras liberdades sendo atacadas durante as eleições 2020 em Conquista. Além do jornalista, o professor Cláudio Carvalho da UESB também recebeu representação da coligação do atual prefeito, solicitando da Justiça Eleitoral a suspensão de suas redes sociais
por suposta propaganda indevida. O juiz indeferiu a solicitação. Em nenhum momento em minhas atividades, que era a cidade para quem, ou uma atividade que discutia uma música de Lenine, que é o nome da música é A Cidade, o filme Medianeiras e a lei, o artigo 2º do Estatuto da Cidade, eu pedi para especificar a cidade. Nós temos alunos de Itabunas, de Jequié, Barra do Choça, de Maracás, da região sudoeste da Bahia todinha, e eles tinham autonomia para fazer atividades sobre qualquer cidade, inclusive em nenhum momento foi especificado o representante de nenhuma cidade, nem de Vitória da Conquista, nem de outras cidades. Então, foi dado o prazo para que eu apresentasse minha defesa até o domingo, eu fiz isso. O juiz já tinha julgado de maneira liminar, que é uma decisão provisória, que eu não tinha praticado nenhuma liberdade, nenhum avanço ultrapassando a liberdade de expressão ou a liberdade de cátedra. Ontem, segunda-feira, o Ministério Público Eleitoral também se manifestou no mesmo sentido, que a minha ação nas redes sociais corrobora toda uma trajetória acadêmica de produção intelectual pública, e agora nós estamos aguardando a decisão, que é o julgamento de mérito do juiz eleitoral, o juiz Pedro Cláudio Daltro, que deverá sair hoje, terça-feira, ou até amanhã. A DUSB, Sindicato dos Professores da UESB, emitiu uma nota de repúdio e indignação, considerando a iniciativa do candidato Erzen Guzmão como um ataque às liberdades de expressão e cátedra. A liberdade de expressão, ela pode ser exercida, inclusive, contra o Estado. Então, essa liberdade, ela pode ser usada, ela deve ser manejada, inclusive, para apontar críticas, desde que não haja ofensa. Das propagandas eleitorais do rádio e na TV e das ações das ruas e internet para o judiciário. É dessa maneira que o segundo turno vem sendo construído em Conquista. O debate sobre a cidade continua, mas com ele, a pauta sobre liberdade assume também um protagonismo no pleito. A judicialização da política é um precedente muito ruim para a democracia, porque no Estado democrático de direito, onde no conteúdo jornalístico você oferece o direito ao contraditório, o direito de resposta, acho que os agentes públicos deveriam usá-lo e não se esconder, se esquivar ou camuflar através de corpo jurídico, tentando cercear o nosso trabalho. Eu fiquei surpreso, mesmo porque a representação partiu não apenas de um candidato à reeleição, mas de um jornalista, de um radialista que conhece bem todos os trâmites legais e que o jornalismo imparcial funciona dessa forma, ouvindo-se os dois lados, publicando a notícia, sem, contudo, formar opinião ou juízo de valor sobre aquele que foi postado. Nós entramos em contato com a coligação O Trabalho Tem que Continuar, mas até o encerramento desta edição não obtivemos resposta. Coronavírus. Mais um óbito foi confirmado nas últimas 24 horas aqui em Vitória da Conquista. Vamos ao telão ver os dados? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 42.414 casos notificados, 11.081 confirmados, sendo 2.951 por laboratório, 8.130 por testes rápidos, 13.721 casos descartados, 10.416 recuperados, 199 óbitos. Você acompanha agora a taxa de ocupação de leitos. 70 leitos de UTI no município, 54,3% ocupados, leitos de UTI. 83 leitos clínicos, 42,2% ocupados. A pandemia tem sido um dos fatores determinantes para a queda de venda e contratações no comércio. Mas com o fim do ano, se aproximando, os comerciantes estão na expectativa de vender um pouco mais. As festas de fim de ano trazem muita expectativa para o comércio e também para quem está em busca de emprego. Segundo o mercado varejista, essa é a melhor época para as vendas e para as contratações, mesmo as temporárias.
Com a pandemia, a situação pode mudar um pouco, o que impacta diretamente no número de novos empregos. Natal é sempre época de festa, de vendas e de confraternização. Claro que esse ano vai ser completamente diferente de todos, né? Então vai ter menos contratação temporária, menos venda em alguns segmentos e também aumento em outros segmentos. A previsão das vendas é de um aumento de apenas 3%. Com relação a novas contratações, a expectativa é de que haja uma queda de 30% em relação às admissões, se comparado com o ano passado. Deve ser um Natal com uma compra mais planejada, mais pensada, mais equilibrada dentro do limite do orçamento, né? Um dos fatores determinantes para a queda no número das vendas e contratações para o final de ano, sem dúvida, é a pandemia da Covid-19. Para enfrentar esse cenário, desde o mês de junho, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista segue medidas preventivas contra a disseminação do novo coronavírus no comércio. A gente espera que o Natal, o consumidor mantenha todas as normas de segurança orientadas pela Prefeitura e pela CDL. E reforçar ainda mais o uso de álcool gel, o distanciamento e a máscara, para evitar que retorne essa epidemia no segundo momento, né? Mesmo em menor quantidade, os contratos temporários são esperados. Esse advogado trabalhista chama a atenção para os direitos e cuidados que o trabalhador temporário precisa ter. Duas situações que acontecem em relação a esses empregados do comércio. Uma delas ocorre de forma até recorrente e que acaba sendo incorreta, e o que deve ser feito de forma correta. Vamos supor, a pessoa, João, nunca trabalhou para uma determinada empresa. Então, nesse momento, nesse período, a empresa pode contratar esse empregado pelo período de até 90 dias, com contrato de experiência. E a remuneração desse contrato de experiência vai ser, a depender de como prevê a norma coletiva da categoria, pode ser um salário mínimo e mais todas as verbas da lei decorrente, férias proporcional, 13º proporcional, FGTS e tal. Ocorre que muitas empresas resolvem, nos períodos que tem aumento de demanda, recontratar esse empregado, inicialmente contratado a título de experiência, para cumprir esse aumento de demanda pontual. Época, digamos, o meio do ano tem São João, tem Dia das Crianças, e no ano seguinte, festa de fim de ano de novo. Aí acaba recontratando essa pessoa. O que acontece? Muitos empresários contratam essa pessoa a título de experiência de novo. Mas essa contratação a título de experiência só é justificada se você contrata uma pessoa para uma outra função. Então, se primeiro você contratou uma pessoa para ser caixa, depois contratou para ser vendedor, depois contratou para ser gerente, beleza, tudo bem que aí é uma experiência. Agora, se a pessoa sempre é contratada para exercer a mesma função, não tem sentido ter essa experiência, porque a experiência existiu. Então, teria que ser, na verdade, um contrato temporário, que também tem previsão na CLT, na legislação trabalhista, mas é um contrato específico que é para atender uma demanda específica. As pessoas fazem errado. Então, de qualquer sorte, tanto num caso como em outras, pessoas têm os mesmos direitos de empregado normal durante a vigência daquele contrato de trabalho. No momento de rescisão ou demissão, ele explica que o contratado deve exigir ao contratante apenas o que lhe é de direito. No comércio em geral, também tem muitas empresas que não assinam a carteira, não pagam as verbas trabalhistas devidas a seus empregados, e depois, quando o cidadão vai atrás de buscar seu direito, a conta fica enorme, o empregador não vai ter como pagar. As pessoas têm que aprender a buscar seus direitos, os direitos reais, não tentar cobrar o que não tem direito, pedir só o que realmente é seu direito por descumprimento da legislação. Porque seja consumidor, seja empregado, todo mundo só tem que buscar o que realmente lhe é de direito. Termina hoje o período de inscrição para as vagas do programa Universidade para Todos. O programa tem o objetivo de contribuir para o acesso dos estudantes ao ensino superior. A repórter Aline Luz conversou com Márcios Gomes, superintendente da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Acompanhe um trecho dessa entrevista. Vamos falar um pouco sobre se teremos mudanças e qual a importância dessa ação. Bacana, Aline. Na verdade, no mês de setembro, exatamente no dia 21 de setembro, nosso governador, por
decreto de criação, instituindo o programa Universidade para Todos, né? É um programa que tem uma história belíssima com essa juventude, permitiu que mais de 20 mil estudantes tivessem o acesso à educação superior. E nesse momento do decreto, ele aponta agora, reconhecendo outras estratégias que já estavam sendo desenvolvidas por nossas universidades, principalmente as que fazem parte dessa grande articulação, que é, por exemplo, eu vou definir para você as 3 etapas. A primeira etapa é aquela onde nossos estudantes se inscrevem para o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que permite o ingresso nas universidades federais. A segunda etapa, que é a mais forte, diria assim, que é justamente o fortalecimento das aprendizagens, onde nossos estudantes, durante um período, se preparam para ingressar ao ensino superior, e aí é um projeto desenvolvido, como eu falei anteriormente, pelas universidades estaduais, onde a UERJ tem aí um protagonismo importante na região sudoeste, Tapetinga, Jequié, e também a terceira etapa, que a gente tem chamado nesse momento de preparação dos nossos estudantes das licenciaturas à docência. Então, o projeto da dimensão, que é o Programa Universidade para Todos, Aline, hoje tem pelo menos 1.600, 1.500 estudantes das licenciaturas envolvidas também nesse processo formativo. Então, é uma grande articulação, um grande movimento da juventude, que prepara não só os estudantes para o ingresso no ensino superior, mas também prepara os nossos estudantes à iniciação à docência, né? Acho que é um destaque com a publicação do decreto. Vamos falar sobre prazos e sobre requisitos. Quem pode se inscrever no programa e de que maneira que vai se dar esse processo de inscrições, já que a gente vivencia a pandemia? Ponto. Então, assim, nós estamos chamando assim, o PT intensivo. É um intensivão mesmo, a gente precisa poder chegar nessa juventude. Aí são mais de 180 mil estudantes que têm possibilidade de concluir o ensino médio. Nesse ano, a UPT tem 12 mil vagas, em parceria, como eu falei, com as estaduais, e agora nós temos a UFRB também, que cobre ali a região do Recôncavo. São 156 municípios que serão atendidos nesse processo. Naturalmente, a sua pergunta vem justamente no zelo que o governador tem tido, do secretário Jerônimo, na questão da preservação da vida e a questão da Covid, né? Então, é importante a gente, primeiro, destacar para a nossa juventude, nossos estudantes, que, nesse primeiro momento, o programa será desenvolvido de forma não presencial. Então, as universidades, nos últimos 6 meses, prepararam uma plataforma, experiências que vão chegar nos estudantes de forma virtual. Nossos estudantes que serão selecionados terão acesso a uma sala virtual, que serão acompanhados por toda essa estrutura que é desenvolvida pelas universidades envolvidas no processo, né? O edital 2020, ele é aberto, como geralmente acontece, para os estudantes concluintes do ensino médio, o terceiro e quarto ano, né? O quarto ano a gente se refere aos estudantes da educação profissional e os egressos também da rede pública, então aqueles estudantes que já passaram por a nossa rede e também podem participar desse processo de seleção. As inscrições irão até o dia 24, de 17 a 24, na próxima semana. De imediato, no dia 26, nós damos os resultados dos que foram aprovados. As inscrições são feitas através do nosso portal, onde tem todas as informações sobre o edital, os critérios, www.educacão, né, que é educação sem acento, educacão.ba.gov.br/Universidade para Todos. Agora o tempo. Possibilidade de pancadas de chuva para os próximos dias. Veja na previsão do tempo para a Vitória da Conquista e região. Terça-feira com pancadas de chuva em Vitória da Conquista. O tempo ficará entre nuvens durante todo o dia. A mínima registrada é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Na quarta-feira, também possibilidade de chuva aqui na cidade, com a mínima de 16 graus e a máxima de 25 graus. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Chove com mais intensidade na cidade de Anagé. Por lá, os termômetros registram a mínima de 21 graus e a máxima de 27 graus. Chove também em Tapetinga. A cidade registra a mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Céu nublado na maior parte do tempo em Jequié, com possibilidade de chuva fina na Cidade Sol. A menor temperatura é de 21 graus e a maior de 29 graus.
Depois do intervalo, o WESB realiza audiência pública para discutir o orçamento de 2021 e os preparativos para o segundo turno das eleições em Vitória da Conquista. Voltamos já. Você sabe como são eleitos os prefeitos? O prefeito é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, para ele ser eleito, o candidato precisa receber 50% dos votos mais um, excluindo os votos em branco e os nulos. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, quando isso não acontece, a disputa é definida no segundo turno, entre os dois candidatos mais votados. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes, é eleito o candidato que obtiver mais votos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o administrador da sua cidade. Eleições 2020. E aí, quem te representa? O WESB Notícias está de volta. A WESB realizou na semana passada uma audiência pública para discutir o orçamento de 2021. Na audiência foram discutidas também propostas para manutenção, obras e a carreira dos servidores. A Comissão de Avaliação do Orçamento do Conselho Superior Universitário, CONSUL, realizou na última semana uma audiência pública para discutir as propostas orçamentárias referente ao ano de 2021, além do relatório parcial executado até junho de 2020, um trabalho realizado pela Pró-Reitoria de Administração, a PROAD, juntamente com a Assessoria de Planejamento, a ASPLAN. Nós tivemos a presença de representantes dos diferentes segmentos da comunidade universitária, professores, servidores, técnicos, alunos, a presença da grande maioria dos membros da comissão de avaliação e também a presença da administração central, o reitor, os seus pró-reitores, assessores, e esse conjunto, essa participação conjunta foi muito positiva. E aí é em função disso que a gente compreende que a audiência pública cumpriu o seu papel principal de divulgar o orçamento que está posto, mas em especial de poder permitir à comissão coletar sugestões, coletar as críticas, né? Coletar aí as dúvidas, as principais dúvidas, né, que pairam a partir da apresentação inicial da proposição do orçamento. Durante a audiência foram discutidas propostas como a manutenção dos laboratórios, obras estruturantes para os 3 campi, além da carreira dos servidores. Em um segundo momento, serão avaliadas todas as sugestões de orçamento proposto durante a audiência pública. Pelo menos quatro grandes itens, né, que foram muito discutidos na audiência pública. O primeiro deles diz respeito à demanda de consumíveis, de materiais para atender a graduação no quesito do funcionamento dos laboratórios, né, sobretudo para as aulas práticas. Um outro ponto que foi também mencionado e é de grande importância, a gente reconhece, é exatamente a necessidade de recursos destinados aos itens de informática de maneira geral, seja para atualização de equipamento, para manutenção de periféricos. Então isso também foi mencionado e se reconhece já no planejamento alguma ação nesse sentido, né, o que é um ponto positivo. Uma outra questão muito importante são as obras, né, as obras em andamento e as novas obras, por vezes obras estruturais, a exemplo de módulos de laboratório, né, pavimentação de algumas áreas. Nos parece que o orçamento apresenta uma perspectiva favorável, pelo menos nessa etapa de planejamento. E uma outra discussão que foi bastante produtiva e importante e necessária, que a gente destaca aqui por último, dentre essas principais, são as discussões relativas aos desdobramentos do orçamento no que diz respeito ao pessoal, né? Seja a perspectiva necessária de contratação, seja a perspectiva associada à progressão, promoção, à carreira propriamente dita, né, dos servidores em geral. A gestão da universidade tem adotado ferramentas de controle, transparência e participação da comunidade acadêmica no planejamento das ações de cada campi, priorizando as necessidades de cada curso. A etapa seguinte, ou as etapas seguintes de trabalho da Comissão de Avaliação do Orçamento, perpassam exatamente o compilar dessas informações, as discussões técnicas que a gente ainda vai realizar sobre as críticas, sobre as sugestões, para conseguir, enquanto comissão, gerar o seu documento oficial, né? Gerado esse documento, a comissão deve encaminhar, então, o documento para a presidência do CONSUL, e a presidência do CONSUL vai
posteriormente realizar a chamada para uma reunião do Conselho Superior para a deliberação efetiva do orçamento. Aí vai ser uma instância e uma reunião efetivamente para se deliberar. Domingo acontece em Vitória da Conquista o segundo turno das eleições municipais. As orientações são as mesmas do primeiro turno. Os rumos políticos de Vitória da Conquista serão definidos no próximo domingo, dia 29 de novembro, quando os mais de 230 mil eleitores deverão voltar às sessões para votar nos candidatos que concorrem ao segundo turno. Votei e pretendo votar no segundo turno, para mim cumprir com minha cidadania, né? E quero melhor para a minha cidade, com certeza, né? O voto é uma questão de cidadania, né? É uma melhoria que a gente, como eleitor, a gente tem essa oportunidade de escolher um candidato que vai fazer uma frente assim no futuro para a cidade da gente. A Justiça Eleitoral tem um prazo mais curto para preparar toda a estrutura para o processo eleitoral, que envolve 3 zonas eleitorais que abrangem as zonas leste, oeste e zona urbana. Desde da segunda-feira, nós estamos trabalhando, preparando todo o material, porque é uma outra eleição, porém só com dois candidatos. As orientações para a eleição no próximo domingo são as mesmas. Das 7 às 10, a preferência para os idosos. O eleitor poderá se dirigir ao local de votação durante todo o dia, com máscara, levando a sua caneta de preferência, após conferir se seu local de votação não teve alteração por conta da pandemia. Nós avisamos da necessidade, porque algumas sessões tiveram de ser remanejadas por uma questão estratégica e pessoas foram ao local antigo ou até sem saber efetivamente onde ia votar. Então, no seu aplicativo e-título, né, na página do TSE, na página do TRE, pode-se consultar e verificar o seu local de votação para que compareça lá com a sua máscara, com a sua caneta, com o seu documento oficial com fotografia, caso não tenha o smartphone com o e-título é fundamental. Para o segundo turno, a orientação da Justiça Eleitoral é que faça o uso do aplicativo com antecedência ou acesse o site do TRE. Quem não votou tem 60 dias a partir do dia 16 de novembro para fazer a justificativa. Mas o fato de não ter votado no primeiro turno não impede o eleitor de votar no próximo domingo, quando as mesmas medidas sanitárias serão mantidas para a definição do prefeito por meio do voto. Compareça, né, no dia 29 para exercer o seu direito de voto, né, para que o faça, né, de forma pacífica, de forma tranquila, munido da sua máscara, munido da sua caneta, do seu documento oficial, com fotografia, com o seu e-título, já identificando previamente o seu local de votação, porque a Justiça Eleitoral de Vitória da Conquista, como também nacionalmente, ela estará preparada para realizar no dia 29 o segundo turno, observando todas as regras sanitárias que foram guardadas durante o primeiro turno. E por hoje é só, o SB Notícias fica por aqui. Você revê os nossos telejornais no YouTube e também pode mandar sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.